Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou falar sobre o Rubens Saraceni. Vamos falar um bocadinho sobre a Umbanda. Eu vou-vos recomendar alguns livros para vocês lerem sobre a Umbanda. Realmente o Rubens Saraceni tem livros espetaculares. Se tu estás no caminho da espiritualidade, se tu estás a começar no teu caminho da espiritualidade, ou se estás no meio do teu caminho, ou se estás no fim e nunca ouviste falar do Rubens Saraceni, ou nunca tiveste contacto com Umbanda, eu recomendo que vocês leiam os livros dele. São livros espetaculares. Quando vocês começarem a ler os livros, vocês não vão poder largar, porque estão tão bem escritos. Eu vou-vos dizer, eu já li, não sei, 2000 livros, não sei quantos livros já li, mas já li muitos. E posso-vos dizer que os melhores livros que eu já li foram do Rubens Saraceni. Podíamos dizer, o Paulo Coelho, eu também já li quase todos os livros do Paulo Coelho, e o Paulo Coelho também escreve muito bem, dá para que a gente fica pegado ao livro, não larga, não é? A história é cativante, mas posso dizer que o Rubens Saraceni está à altura, ou se calhar superior aos livros do Paulo Coelho. Por isso eu recomendo que vocês leiam os livros do Rubens Saraceni, porque melhor dizendo, são espetaculares. Eu já vos vou recomendar alguns que eu li, eu não li todos, porque não tive acesso a eles, mas os melhores, eu acho que li os melhores, que foram o Cavaleiro da Estrela Guia, que são 4 livros e são enormes, quer dizer, tem muita página, são 300, 400 páginas, mas o conteúdo tu vais querer ler os livros todos, tenho a certeza absoluta. São 4 livros mais um, ok? Mas para isso vocês depois vão ter de procurar nos livros todos que vocês vão ter de ler para vocês saberem qual é o 5º livro, que é uma continuação dessa coletânea de 4 livros do Cavaleiro da Estrela Guia, que é espetacular. A Umbanda, vocês, é assim, toda a gente, que nós que estamos no caminho espiritual, e que nós caímos, vamos por todos os lados, a aprender tudo e mais alguma coisa, eu recomendo que vocês estudem um bocadinho Umbanda, porque é muito interessante. Ok? Existem várias variantes. Há muita informação que tu não aprendes nos livros do Rubens Saraceni, nem do Robson Pinheiro. Ok? Aquilo ali é mais, não sei, é mais entretenimento. Ok? Se tu quiseres mesmo aprender mesmo da Umbanda, tipo magias, bruxaria, isso já é outro caminho. Eu também já li desses livros, também andei por aí, mas a parte da bruxaria e magias não me interessa muito. O que me interessa mesmo é a parte mais mística, né? Mas aquela parte também é muito interessante, bastante. Mas para mim não me cativa aquilo. Magias não é algo que a mim me atraia. Então eu fico os livros do Robson Pinheiro e do Rubens Saraceni. E também, se vocês também posso vos recomendar um canal do YouTube que tem a ver diálogo com os espíritos. Eu acho que é assim que se chama. Que também está, que é um brasileiro que faz entrevistas com pessoas, né, que incorporam o Jesus, ou canalizam, não é? Incorporam, né? E depois eles têm uma conversa, né? Ele tem uma conversa com o Exu. Então ele carrega os vídeos para o seu canal e realmente agora já deve ter para aí uns 700 e tal. Quando eu comecei a ver ele tinha poucos vídeos. Quando eu deixei de ver, ele já tinha para aí uns 400 e tal. E eu adoro o Exu Mirim. Exu Mirim, para mim, não sei porquê, mas eu tenho aqui o Exu Mirim e o Caboclo Pena Branca. São dois que eu
aprecio, tenho ali uma certa conexão. E mais tarde eu já vou-vos contar a minha experiência com o Exu Mirim. Ok? Uma pequena experiência. Mas agora eu vou partilhar aqui o ecrã, a tela, para que vocês possam ver, prontos, quem é o Ruben Saraceni e os livros que eu vos vou recomendar.
Umbanda. E recomendo-vos, primeiro, vocês lerem o Cavaleiro da Estrela Guia. Depois podem ler os Sete Cruzes, o Guardião da Pedra do Fogo e por aí afora. Ok? Recomendo porque vocês não se vão arrepender. Não importa. Vocês vão dizer assim, mas eu não tenho dinheiro. Não é? Como sempre, né? Eu tenho que vos dizer assim, opá, vocês não têm dinheiro, na internet os livros andam por aí. Vocês podem encontrar eles facilmente na internet para download. Não é que eu recomendo vocês fazerem isso. Mas, por exemplo, se as pessoas não têm dinheiro, né? O conhecimento tem que seguir. Né? O conhecimento não tem fronteiras. Hoje em dia já não podemos dizer, não tenho dinheiro. Na internet já encontramos tudo e mais alguma coisa. Por isso, se está bem ou se está mal, isso vai de cada um, mas o importante é o conhecimento, né? Se depois vocês mais tarde quiserem comprar os livros, aí, prontos, ganham todos. E eu agora, vocês devem dizer assim, mas isso é coisa de capeta. Sim, é coisa de capeta, é. A Umbanda é coisa de capeta. É caridade? É. Mas também é coisa de capeta. Aí tu vais aprender outra parte da espiritualidade que eu recomendo. Não é só o budismo, Om, e meditar, e sei lá outras coisas quaisquer, mudras, sei lá reiki, acupuntura, não é? Coisas energéticas. Não, a espiritualidade vai muito mais além. Vamos nos atrever também um bocadinho na Umbanda e ler um bocadinho da Quimbanda também, se vocês quiserem ver a parte negra da Umbanda, né? Tem os dois polos, polo positivo, polo negativo, a mesma coisa, né? Nada de ficar fanático, né? Quer dizer, nada de... Eu recomendo vocês não se meterem pelo lado escuro, mas se vocês quiserem, recomendo que vocês saibam como é que aquilo funciona, né? Claro que recomendo. O conhecimento, se vocês não sabem como é que as coisas funcionam, vocês também não sabem como é que este mundo realmente, o que é que está por trás de tudo, né? Então, da parte da Umbanda também é assim. Vaiam, aprendam, quer dizer, leiam, porque vocês vão aprender muita coisa. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na Umbanda, e vocês vão dizer assim, isto aqui, só isso, sim, foi: se a pessoa não está na tua zona de visão, como se fosse na cruz, né? No ângulo correto em que tu possas ajudar uma pessoa, se não tiver, não te metas. Isso é uma das coisas que a mim me custou visualizar, porque lá nos livros do Saraceni sempre dizia isso. Uma pessoa não pode se meter. Este aqui é um dos maiores conhecimentos que tu tens que aprender. Tu não te podes meter, até mesmo num relacionamento, não te metas aonde não deves. Se tu entras dentro do relacionamento como salvador, tu vais sair de lá depenado. E isto aprende-se muito nos livros do Ruben Saraceni. Não te meteres, não ajudares a quem não deves. Mesmo que tu tenhas muito poder, mesmo que tu sejas rico, mesmo que tu tenhas muita sabedoria, muitas das vezes aquelas pessoas não estão. Não és tu que tens que ajudar, tem que ser outras pessoas do mesmo nível, no nível um bocadinho superior a elas, que tenham outro tipo de capacidades, né? Outro tipo de forma de trabalhar. E não tem que ser médico ou terapeuta, estás a entender? Mas vocês depois vão entender, vocês quando leem os livros, vocês vão ver que se não tiver, não te metas, porque o Cavaleiro da Estrela Guia caiu forte por causa disso.
Mas foi o seu caminho, e vocês depois, mais tarde, quando vocês lerem os livros, vocês vão ver como é que ele caiu lá para baixo. Um guerreiro tão sábio, né? Com tantos poderes, e caiu lá para baixo. Mas pronto, isso é uma história, aquilo é espetacular. Evidentemente que eu também tenho uma ideia de como é que são as coisas, né? Vemos que aqui neste mundo tem muita coisa escondida, não é? Dentro desta Matrix há muitos jogos, e a Umbanda também, esta parte da Umbanda do conhecimento é mais um jogo da Matrix. Então, para vocês entenderem um bocadinho também como a Matrix funciona, a parte do jogo, então metam-se na Umbanda, porque realmente é uma parte muito interessante. Ok? Eu também não sei se realmente aquela é parte da Matrix ou parte da verdade, né? Porque isto aqui, vivendo da Matrix, é um bocado confuso. Então, cada pessoa segue o seu caminho. Eu, pessoalmente, gostei de passar por lá, mas o meu caminho é o zero absoluto. Ok? Não é jogar o jogo. Então, se as pessoas quiserem jogar o jogo estando dentro dos personagens, isso já é problema de cada um, né? Se quer se evoluir, isso já é de cada um. Vocês já sabem a minha postura. A minha postura é, eu vou por dois caminhos. É o caminho da evolução e o caminho de sair da Matrix. Né? Sem evolução, expansão da consciência, eu não vou conseguir sair para o zero absoluto. Então, só com o conhecimento que existe dentro da Matrix, é que com esse conhecimento é que eu consigo sair. Então, eu preciso saber de tudo. Então, eu também vos aconselho vocês a saberem de tudo, para que depois vocês juntem todas as peças do puzzle, ou o máximo possível. Né? Vocês já sabem aqui que nos meus vídeos há muita coisa, há muita informação que muita gente não vai entender. Porquê? Porque não tem a capacidade, não tem a consciência expandida, não tem o conhecimento suficiente, ainda não interiorizou muito conhecimento. Então, sem interiorizar, sem mudança, sem expansão, uma pessoa não vai a lado nenhum. E por isso é que custa muito às pessoas entenderem o que eu falo e o que as outras pessoas falam. O que acontece é que as pessoas repetem. Uma coisa é, tu podes ver muitos podcasts, que agora hoje em dia há muitos podcasts sobre a espiritualidade, de pessoas médiums, etc. São todos muito porreiros, porque existem muitas pessoas que têm muito conhecimento, que têm outro tipo de experiências, e isso é muito bom para nós aprendermos. Eu vejo muitos podcasts dessas pessoas e realmente aprendo muito, e também vejo logo de partida se a pessoa já está totalmente cheia de crenças, né? está possuída pelas crenças. Isso é logo, é tiro e queda. É o que eu vejo em muitas pessoas deles são muito crentes, e é uma pena, apanharam-se pela crença, apanharam-se pelo egregor, morreu. No momento que uma pessoa afirma que a coisa é assim, já morreu. Eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e todos. Neste mundo nada é real, isto é tudo uma ilusão. Então, se tu se tu acreditas na tua ilusão, né? Na ilusão que a Matrix te deu, então aí a pessoa já está perdida. Então, eu aí já estou um passo à frente, e prontos, não sou ninguém, mas já consigo me aperceber realmente que algumas pessoas não estão bem no caminho que eu acho que deveriam estar, não é? Claro, desde o meu ponto de vista, quem sou eu, não é? A mim ninguém me conhece, não sou assim tão espiritualista e tenho assim tantas capacidades para dizer que as coisas são assim que são, porque ninguém neste mundo pode afirmar que esta Matrix é assim. Ninguém. Ou que a gente que vamos sair, este é o caminho. Ninguém pode afirmar, porque ninguém tem a certeza. Simplesmente são crenças. Assim como eu falo, os outros também é a mesma coisa. Eu acho que o caminho é o zero absoluto. Eu acho. Por isso é que eu vou por dois caminhos. Assim não me atropelo, né? Se um der errado, o outro... Walter, pelo menos já evoluíste aqui um bocadinho. Então vou evoluindo e vou saindo da Matrix, deixando o personagem, né? Já falei aqui muitas vezes, se tu é a primeira vez que vês este vídeo meu, então vocês
Vejam os outros, onde eu digo sempre que nós temos que largar o personagem, não é? Eu não sou este corpo, eu não sou esta mente, eu não sou estas emoções. Então, quem sou eu? Se eu não sou esta mente, se eu não sou este corpo, se eu não sou estas emoções, quem sou eu? Então, por isso mesmo, se nós largarmos os personagens, quem é que nós somos? Somos aquilo que realmente somos. O zero absoluto. Mas na Matrix, nós sempre nos identificamos com o quê? Com os personagens. Então nós vamos jogando os personagens. Agora estou a jogar o personagem como Walter Pinho. Quando morrer, eu vou continuar a ser o Walter Pinho, mas com mente e com o corpo energético. As emoções. Então, não é? Com o meu corpo astral, eu morro, eu saio, não é? Muita gente chama daquilo espírito. Não é? Lá vai o meu espírito, continua com os meus programas, com as minhas memórias, e lá vai ele. Então aquele é outro personagem. Então aquele está a jogar. E se eu for os meus outros eus que estão em vidas paralelas, estão a jogar outros jogos com outros personagens. Ok? Dependendo de onde é que eu esteja, eu estou jogando o jogo com outros personagens. Vocês já sabem que nós estamos divididos por muitos. Estamos em muitas vidas paralelas. Então, isto aqui parece que nunca mais acaba. Pensámos que saímos daqui e os outros. Isto aqui tem muito que se lhe diga. Agora, para não passar de meia hora, vou-vos contar a minha experiência com os Exus Mirins. Pois é, eu vou ser assim, eu adoro, eu amo o Exu Mirim. Ok? Há muitos Exus Mirins, mas eu amo os Exu Mirins. Seja os que é o Exu Brasinha, o Exu... caralho, só um montão deles. O Brasinha é o que eu gosto mais. O Ventoinha, também é muito fofo. E existem outros. Ok, agora já não está a vir, porque já larguei isto para aí há quase 10 anos. E depois temos o Caboclo Pena Branca, que também tenho, não sei porquê, mas tenho uma afinidade com ele que eu não sei. É o que há, não é? Deve ser o Exu da cabeça, ou o caralho, ou daquilo, do coração. Ou é o Exu, já não sei qual de que lado. Uma vez fui pesquisar e eu acho que em algum lado é onde eles estão. E eu vou-vos contar, não é? É sério, realmente eu adoro os Exu Mirim já. É sério, parece que não, mas aprendi muito com eles. Vou-vos contar outra vez uma história que eu já vos contei aqui, do Exu Mirim, que me apareceu à noite. Eu estava a dormir, todo contente, e de repente senti-me paralisado. Comecei a ter paralisia do sono. E eu, e não conseguia abrir os olhos. E estava de lado. E eu senti uma presença aqui ao meu lado. E eu, está aqui uma presença, eu estou a sentir aqui como se fosse um vulto. Eu não conseguia, eu estava com os olhos fechados, mas aqui, o meu terceiro olho, estava a conseguir ver essa sombra. E eu estava assim, como eu estava deitado de lado, olhar para a parede do quarto, mas estava a ver a sombra. Eu, está aqui um bicho. E eu já comecei-me a fazer proteções, não é? A tentar me soltar. E ele estava-se a aproximar. Oh, meu amigo. Foi a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Era um demónio preto, mesmo escuro, preto escuro, com uns dentes afiados, grandes, afiados, como se fosse o Venom, ok? Ou como se fosse o Alien. Mas vou-vos dizer, era mais terrorífico. Se vocês já pensam que o Alien, do filme do Alien, aquilo é terrorífico, ou o Venom, quando ele se transforma com aqueles dentes, vocês acham que isso mete medo? Então haveriam de ver, se vocês vissem o que eu vi, eu digo assim, caralho, a mim não me meteu medo. Sabes porquê que não me meteu medo? Porque não estava acordado. Quando tu não estás acordado, não é este cérebro que está a funcionar. É o outro cérebro. É o cérebro energético. Então, que é essa parte mental. Não está conectado ao físico.
Então o físico não apanha o impacto do medo, ok? Então tu que estás ali numa frequência diferente, por assim dizer. Então, por isso mesmo é que não me afeta. Se a mim me aparece agora aqui à minha frente, eu morro. Eu caio para o lado com o choque. Porque o ser humano não aguenta ver essas coisas. O ser humano não está preparado para ver isso. Tá? Ele aparece aí e eu, tchau, boa noite, morri. E qualquer pessoa morre ao ver uma coisa daquelas. Mas como tu estás naquele estado de consciência que não estás aqui e não estás aqui, então não te afeta o corpo físico. Por isso é que eu vi ele aproximar-se e eu, queres ver que vai-me morder? Porque ele estava a se aproximar aqui no meu pescoço. E eu, vai-me morder. E eu estava a fazer um montão de técnicas para tentar mandar bolas de energia e o cara para ele desaparecer, porque eu não sabia o que era. E uma coisa tão feia como aquela, eu foge. E ele chegou assim à minha beira, e eu a vê-lo mesmo na minha cara quase, e depois, desapareceu. E eu consegui me mexer. E eu, foge. Sem medo, acordei, na boa, não fiquei com medo, estava calmo, e eu, foge, que experiência. Porque também, pronto, de vez em quando aconteciam experiências, mas nada deste tipo. Nunca me apareceu uma entidade, demónio, tão feio como ele mesmo. E isto, a sério, ele aproximar-se aqui, como se estivesse a querer morder, e eu, Só que, porque nessa altura, eu pensava muito nos jejuns mirins. Nessa altura, a toda hora eu pensava nos jejuns mirins. A sério. E no Caboclo Pena Branca, são coisas, a sério, eu tenho que vos dizer que eu amo essas criaturas. Por muito feias que sejam, tenho essa afinidade por elas. Não há maneira de eu dizer assim, olha, não gosto. Não dá. Então, eu acho que lá do outro lado, né, nos submundos, essa minha frequência, meu pensamento chegou a alguém. Né? E eles deviam estar a dizer assim, mas quem é aquele humano que está a emanar essa energia? Como é que ele consegue, não é, gostar deste tipo de criaturas? Tão feias, tão demoníacas, não é? Eu acho que foi por causa disso. O que é que aconteceu? Vocês já vão entender porque é que eu estou a dizer isto agora. Porque no dia anterior, no dia seguinte, o que é que aconteceu? Eu fui dormir, sacaram-me do meu corpo astral, sacaram-me do meu corpo, e fui para o submundo, para uma cova. A única coisa que eu me recordo, eu entrei, eu assim cheio de medo, eu estava cheio de medo, a sério, eu estava a entrar dentro da cova, que aquilo eram grutas, covas, não sei, eu olhava assim para cima, gárgulas ou demónios, todos pendurados de um lado e do outro, por todo o lado. Estava cheio de demónios, cheio não sei, de capetas ou de exus mirins. Ok? Eu olhava para cima e caralho, que medo! Certo, estava cheio de medo. E depois à frente estava lá o Exu do trono, não é? O senhor do trono. Eu olhei para ele e eu digo assim, espera, eu cheio de medo, mas eles não me vão fazer mal? E ele, não, entra à vontade. Ele, não te preocupes que ninguém te vai fazer mal. E eu segui em frente e a partir daí esqueci. Não me recordo de mais nada. O que é que se passou? Não sei. Só sei que depois acordei na cama. Mas posso-vos dizer que a gruta estava cheia, que pareciam gárgulas ou demónios, sério, por todos os lados, com asas. Sério, eu estava lá quando comecei a entrar e eu, ai que medo! Jesus! Há coisas que a gente diz assim, pois que experiências! É que sacaram-me do corpo, o meu corpo astral, e me levaram lá para a gruta, lá para o submundo. E as pessoas dizem assim, como é que estas coisas acontecem? Não sei, meus amigos, não sei.
Mas realmente eu acho que esse senhor do trono, ele queria saber quem é que eu era. Porque realmente quem é este gajo que anda para aqui, que ama os meus Jesus? Tenho que o conhecer, né? Tenho que o conhecer porque quem é que aqui neste planeta gosta deste tipo de seres? Né? Quem é que está a perturbar a paz aqui do umbral? É mesmo assim? Eles sentem as energias e eles são super poderosos lá nos seus mundos. São seres extremamente poderosos. Têm o seu pequeno reino lá no submundo, que eu tenho que o defender, tem as suas flanges, né? E não entra lá qualquer um no seu território. Então, de certa maneira, eu fui convidado, veio um Exu-mirim, eu não sei, porque veio saber se era eu. Olha, tá, vamos mandar um dos Jesus, um desses demónios, para saber quem é que a ver onde é que eu estava, onde é que eu dormia, a ver se era eu, né? Ou sei lá o que é que vieram fazer, e no dia seguinte, sacaram-me do corpo e levaram-me lá para o submundo. Foi engraçado. A sério, há coisas que eu pessoalmente não sei porque é que isto passou, não é? Quer dizer, tenho uma ideia, não é? Mas, sinceramente, são coisas que acontecem, não é? Eu não ando no mundo não pratico a Umbanda, mas aconteceu, ainda bem, porque isto é mais uma experiência. São estas experiências que depois a gente pode contar e vocês, né? Vocês já sabem que isso pode acontecer com vocês, se vocês também, de certa maneira, simpatizarem com os vossos Jesus, né? O Exu da cabeça, agora não me recordo, porque isso já foi há muito tempo. Existe o Exu da cabeça, o Exu não sei da onda, aqui. Então, possivelmente o meu Exu da cabeça deve ser o Caboclo Pena Branca. E o outro é o Exu Mirim. Mesmo sem ninguém me ter lido nada. Ok? Sem ninguém me ter dito nada. São coisas que eu sinto, né? Se eu tenho afinidade por esses dois, o Tranca-Rua no caso, a Maria Padilha também não, sei lá, e mais um montão deles. Não me interessa por nenhum deles, só por esses dois. É porque alguma coisa está errada, né? Agora veio o Exu Fagulha, o Mirim. Mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Leiam os livros. A sério, se vocês estão neste caminho da espiritualidade, eu aconselho que vocês leiam os livros do Rubens Saraceni, do Robinson Pinheiro e também Falando com os Espíritos, não é? Acho que foi assim que eu tinha dito, do canal do YouTube. Acho que é assim. Eu agora já não sei bem o nome dele, porque o nome dele é um bocado esquisito, desse brasileiro. Por isso... Mas é Falando com os Espíritos. Acho que sim. Por isso, pesquisem. Ou se não, eu depois deixo aqui nos comentários o link para esse canal. Se vocês sentirem curiosidade, irem lá dar uma vista de olhos. Ok? Bem, metam aí em baixo o que é que vocês acharam do vídeo. Comentem qualquer coisa. E, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!